Hoje o Cabeça para Cima está debatendo Gog e Magog. Mas antes da gente prosseguir, deixa eu só dar uma dica importante para você que quer dar uma renovada no seu cardápio de casa. Que tal incluir o pescado na sua alimentação? Isso mesmo, peixe, a gente só quer comer carne. Ora, além de fazer bem para a saúde, é muito gostoso. Fresco, congelado, seco, enlatado. Pescado é sempre uma ótima opção para nós brasileiros, que temos uma sorte muito grande, costa de mar gigante, muitos rios, temos uma variedade enorme de peixes muito gostosos e também para todos os bolsos. Já que estamos na Semana do Peixe, Pesca, que é promovida pelo Ministério da Pesca e Agricultura e também pelo Ministério da Saúde, é uma ótima oportunidade, uma dica para todos nós, inclusive, e para você que está em casa também, para você e sua família comerem peixe. Então não esqueça, o pescado é um prato cheio de saúde e de sabor. Por isso, coma regularmente para viver bem e viver com saúde. Combinado? Tá aí, comer mais peixe. A gente come, aliás, os judeus, não sei, eles comem mais peixe, mais carne, não, pastor? O peixe tem uma vantagem muito grande, porque, por exemplo, a carne tem que ser abatida de maneira especial. Tem um açougue, né, especial para carne caché. O peixe já é você pode comer sendo de escama e barbatando, você pode comer o peixe tranquilo, não tem problema, não tem toda essa lei que há com relação à carne e com relação ao frango. Entendi. A gente tem que comprar carne e frango num açougue especial. Entendi. Não é só porque o abatimento é diferente. O peixe tem essa vantagem, o peixe pode comer. E o peixe deveria ser comido mais mesmo. Assim, é verdade, é melhor para a saúde. Deveria ser mais esporádico, né? Porque o peixe é muito melhor para a saúde, com certeza. Pastor, concorda, pastor? Concordo, não só concordo, mas creio que agora o Ministério da Pesca está dando ênfase, né, a uma nova política no sentido de ampliar a política de pesca no Brasil, porque nós acho que são as duas coisas, é a política de pesca e a saúde. Há índices muito grandes. Então, estão juntando as duas coisas, o Ministério da Saúde... Nós temos 7.440 quilômetros de litoral. Uau! E os barcos... Temos o maior rio do mundo, tanto em volume de água quanto de comprimento. Os barcos estrangeiros vêm em nossas costas e pegam os nossos pescados. Exatamente, precisa de uma política de pesca para municiar os nossos pescadores. Então, até o fato de a gente consumir mais peixe vai incentivar e ajudar essa ordenação de situação. Não tem dúvida. Então, a dica para todos ligados com a gente. Vamos lá. Eu fiquei de voltar com o senhor. Muito bem. O pastor Marcos... Lembrando de falar sobre o primeiro Gog e Magog, já que certo modo o pastor Marcos citou a questão do Gog e Magog do Apocalipse 20. É bom não confundir. Na verdade, o que está em voga é Gog e Magog do capítulo 38 e 39 de Apocalipse, de Ezequiel. Ah, tá. O Apocalipse, o Gog e Magog, capítulo 20, se refere ao momento em que haverá a batalha final para a destruição do diabo, que na verdade são as nações do mesmo lugar de onde saíram Gog e Magog do Apocalipse 38. De Ezequiel 38. De Ezequiel 38, que são as nações do norte. Não tem a ver com o que está acontecendo no mundo agora. Certo. Agora, segundo o texto, Gog está fazendo alianças com Togarma, com Gomer, com Cush, com Put, com os persas. Quem são estes povos? Isso é humano, é geográfico ou é espiritual? É geográfico e literal. O problema nosso, pela influência romana na interpretação dos textos, são que textos que ainda naquela época não se processaram na história, eram tidos como alegóricos, como apenas espirituais. Não fazia nenhum sentido então, e hoje fazem todo sentido. Eu vou ler só um texto aqui, olha, em Ezequiel 38, versículo 12. Diz assim, primeiro diz assim, no versículo 11, e dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, os que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nas portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações.
o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Quem habita no meio da terra? Israel. Israel se recongregou entre os povos. Acho que essa é a maior característica aí. Voltou para Israel. A preliminar do capítulo 38 de Ezequiel são os capítulos 36 e 37, que fala a respeito do êxodo inverso de que os judeus fizeram quando saíram de vários pontos da terra e voltaram para Eretz Israel. A partir daí, se criou as condições necessárias para o cumprimento da profecia de Ezequiel 38 e 39. Gog, o líder dos povos que estão no norte. Norte de quem? De Jerusalém. Jerusalém sempre é o marco zero geográfico para a profecia bíblica. Quando fala ao Oriente, é ao Oriente de Jerusalém. Então não é necessariamente o norte, não. Por exemplo, a gente pensa no norte logo o norte da Europa, o norte da Ásia. É o norte de Jerusalém. Quais são os povos que habitam ao norte de Jerusalém? A Rússia. Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. 3 cidades hoje na Rússia. Ros, essa cidade originalmente... Rússia. Ros, a evolução do nome Rússia. Meseque, a evolução do nome Moscou. Tubal, Tobolsk, uma das cidades produtoras de gás e petróleo do norte da antiga União Soviética. O líder da Rússia é Gog. Se nós observarmos a política externa do primeiro-ministro atual e ex-presidente Vladimir Putin, a partir do ano 2000, nós vamos ver que este homem se lançou a fazer aliança com os persas, que até 1935 o nome do Irã era a Pérsia, e aqui está a Pérsia. Hoje, Irã, só no tempo de Reza Pahlavi foi mudado. A Rússia tem um acordo com o Irã de proteção. Quem entrar na guerra contra o Irã dá direito à Rússia de entrar na guerra contra quem entrou contra o Irã. Há uma aliança muito íntima entre a Rússia e o Irã, a Rússia e a Etiópia, a Rússia e países citados na profecia através de apoios e alianças político e militar. As armas da antiga União Soviética foram remanejadas para armar os países citados na profecia. As nações hoje falam de paz, mas se armam até os dentes para a guerra. A geografia política em torno de Jerusalém, com as nações hostis, estão já armadas para a possível invasão a Israel. Uma guerra hoje no Oriente Médio equilibraria as forças econômicas do mundo, segundo os analistas. Seria a melhor coisa para os Estados Unidos, que estão falidos, para vender as suas armas, e seria muito bom para a União Europeia, que é o protótipo da besta que vem do mar, do grande império romano ressurgido, mas que hoje está em situação difícil, do ponto de vista da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nas suas 27 nações, no bloco da União Europeia. Os Estados Unidos estão sofrendo e vão sofrer ainda mais com desastres ecológicos, climáticos, de maneira que nem os Estados Unidos vão poder socorrer Israel. O socorro a Israel virá das ações sobrenaturais de Deus, conforme diz Ezequiel 39, através de chuva de saraiva, de fogos, de meteoritos que cairão do céu. E hoje já existe o cometa Elenin, que está se alinhando entre a Terra, o Sol e o próprio cometa, que, segundo os estudiosos da astronomia e os geodésicos, esse alinhamento está provocando terremotos, problemas, sempre quando há o alinhamento. E há uma possibilidade de que a cauda do Elenin colida com a Terra, com o planeta Terra, providenciando assim chuva de meteoritos,
exatamente o que fala Ezequiel 39, quando os exércitos da Rússia, do Irã, da Líbia, da França, da Itália, da Espanha, os países da Europa Ocidental, da Casa de Togarma, que é a Turquia. A Turquia agora, há 3 semanas atrás, rompe as relações diplomáticas com Israel. É verdade. Está tudo, o cenário mundial está, de certa forma, pronto, preparado. Eu fiz um estudo profundo a respeito disso, tenho visto tudo nos mapas, mostrando o cerco que está se processando do ponto de vista das relações diplomáticas do mundo de hoje. Isso aí é Agora, parte... Rebeca, deixa eu só fazer um adendo, o pastor está falando. O que acontece? Tudo isso dá início em 48, quando Israel vira uma nação. Essas alianças, elas já ocorriam, você já vai observar isso, por exemplo, na Guerra de Yom Kippur, o envolvimento já da Rússia com os países árabes. Verdade. Então, isso já está sendo trabalhado desde o momento que Israel virou uma nação. É muito interessante, porque se você observar de uma forma mais profunda, quem é o inimigo de Israel? O inimigo de Israel, ele aparece descarado no Gog e Magog do Apocalipse. Porque por trás dessas nações e desse ódio, a gente chama um ódio gratuito, que existe contra o povo judeu. Às vezes a pessoa nem se dá conta de por que odeia tanto, mas odeia. Às vezes você perguntar, qual é o ódio que você tem? Por que você odeia tanto o povo judeu? Algumas pessoas não sabem nem por que odeiam. É uma coisa muito de origem maligna e espiritual. O verdadeiro inimigo de Israel, que está por trás da guerra da independência, da guerra dos 6 dias, além de outros fatores, porque alguns ditadores árabes encontraram uma forma de se elevarem, de se exaltarem através da oposição com relação a Israel e de outros fatores, como o pastor Edinaldo falou, fatores também financeiros, ou seja, algumas nações se beneficiam das guerras. Mas existe um fator espiritual. O grande inimigo de Israel é Hassatã, é o diabo, é as forças malignas. Por quê? Porque Israel é através de Israel que o Eterno vai causar toda a restauração da terra e cumprir o plano dele divino. Qual é o grande plano do Eterno? É preciso a gente compreender esse lado espiritual. Com a vinda do Messias Yeshua, a sua primeira e segunda vinda. É transformar essa terra, tão conturbada, né, hoje em dia desequilibrada, como o pastor Edinaldo explicou, numa morada para o Eterno. A gente vive no que se chama, no judaísmo é conhecido como o mundo inferior, o Olam Hazé, esse mundo que nós vivemos. E o final, a solução final que vai ocorrer é transformar esse mundo numa morada para o Eterno. Como nas 3 guerras, independência, Guerra dos 6 dias, Yom Kippur, nas 3 houveram uma ação sobrenatural. Houve o mérito do exército de Israel, o mérito de toda a estratégia, os estrategistas. Mas eles têm filmes, Yom Kippur tem um filme que é tremendo. É inegável a ação sobrenatural. Gog e Magog, como o pastor Edinaldo explicou, vai haver realmente uma ação ainda mais sobrenatural. Vai ser muito mais eventos sobrenaturais do que a própria ação do exército de Israel. Ou seja, vai ser um ataque muito forte, muito bem planejado, e o Eterno vai agir mostrando de fato e anulando assim, um paradigma que algumas pessoas usam, aqueles que são contra, são antissemitas, até uma teologia antissemita, que fala que hoje a nação de Israel é uma coisa, não é nada profético, é só físico. Não, é profético. 48 cumpre o que Ezequiel 37 fala, do Vale dos Ossos Secos, há um progresso até Israel ser restaurado plenamente. E começa com uma nação. Então, 48, o estabelecimento do Estado de Israel é um evento profético e espiritual. Isso aí eu concordo. Nós temos que intervalo, pastor. Eu voto com o senhor. Não, eu prometo. Agora, quando vai acontecer esse evento? Já que, de alguma forma, começamos a entender que há os 2, mas o que realmente está em pauta hoje é o primeiro. E quando? Voltamos já, claro. Cabeça pra cima.